Olá, amigos do canal Asa, meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias de aviação da semana, falando para vocês que esse é o episódio número 600 do canal Asa e é uma honra estar aqui participando deste canal. Então vamos começar com algumas notícias interessantes. Começando que um 787 da Air India apresentou problemas técnicos depois de decolar de Hong Kong rumo a Delhi. O problema não foi revelado e pode não ter relação alguma com o acidente da semana passada. Mas neste momento a Air India está atraindo a atenção da mídia e qualquer coisa que acontece em algum avião dela, ela será notificada que todo mundo está de olho nela, né? E ligando a essa notícia, já foram encontrados o Flight Data Recorder, o FDR, e o Cockpit Voice Recorder, o CVR, né, que registra os sons também. Eles foram encontrados, vão ser analisados. E só para vocês terem uma ideia, existem 4 microfones no 787, segundo eu pesquisei, né? Uma para o piloto, copiloto, um terceiro quando tem um crew member atrás no assento de trás. E tem um Cockpit Area Microphone que capta sons como alarmes, movimento de switches e outros sons que possam ajudar em uma investigação. Já foram encontrados, eu trabalhei com som aqui, muito interessante como são analisados. Os equipamentos de análise agora são muito mais modernos, então eles devem ser analisados o mais cedo possível. E juntando essa ideia, né, a investigação está sendo feita pelos peritos do AA e B da indiano, né, que é tipo o CENIPA indiano, com o apoio do NTSB americano. O avião é americano, os motores são americanos, e investigadores da Inglaterra também estão participando. O Departamento de Aviação da Índia já determinou uma revisão da frota do 787 e o Japão também, que tem uma frota grande de 787, já também acionou uma inspeção nos 787s que operam no Japão. E o CEO da Boeing cancelou sua participação no Paris Air Show para apoiar as investigações. As ações da Boeing caíram 4,8% semana passada em razão do acidente. E já começaram muitas acusações contra a Air India, já saiu matérias falando de problemas que eles possam ter internamente, né? Mas uma coisa interessante, só para vocês saberem, eu dei aula de investigação de acidentes, de aviation safety, human factors, estudei acho que mais de 200 acidentes, então é muito interessante, porque minha área hoje é mais na área de management, mas tem tudo a ver management com investigação de acidentes. Então quase toda investigação, uma hora ou outra, ela esbarra em alguma coisa de management, né? Vocês vê o caso da Voipes no Brasil, durante uma investigação, foram descobrindo problemas administrativos. Então, é uma coisa muito interessante numa investigação que você vai descobrindo problemas que às vezes não estejam ligados diretamente, mas descobrem outros problemas. E muitos deles esbarram na parte de management, né? Então, para mim, tem tudo a ver management e investigação de acidentes, e eu uso as duas coisas quando eu faço meus trabalhos na área de management, né? E uma coisa interessante sobre acidentes aéreos, olha, a definição é muito importante, né? Acidentes aéreos são investigados para determinar causas prováveis de um acidente, identificar falhas de segurança e determinar recomendações para prevenir que acidentes aconteçam de novo. O alvo não é culpar ninguém, mas sim reforçar a segurança de voo com as lições aprendidas. E uma coisa interessante também sobre a investigação de acidentes é que os fatos relevantes, eles são comunicados o mais rápido possível. A gente fala muito, vai levar tempo para uma investigação. Não, primeiro, com os equipamentos modernos, em 30 dias você já consegue angariar vários componentes da investigação e e se tiver algo que realmente é importante, automaticamente é informado nas empresas aéreas, né? Teve muitos acidentes que, às vezes, em uma semana já descobriram algo que já repassaram para as empresas aéreas. Ninguém vai esperar acontecer um acidente, terminar uma investigação. Então, lembrem isso, se tiver um fato relevante, ele será comunicado e as empresas precisarem fazer alguma revisão, alguma coisa, eles farão o mais breve possível. Então, isso é uma coisa muito importante sobre a investigação de acidentes, né? E tem um caso interessante, né, de um ator tailandês, ele sobreviveu a um acidente aéreo em 1998 e disse que o assento dele era o 11A, e o mesmo do sobrevivente do avião do voo da Air India.
O caso do ator foi em um A310, então os assentos podem não ser no mesmo lugar do avião, né? Embora não tenha uma relevância científica o que aconteceu, existe uma coisa interessante sobre isso, né? Que o NTSB eles têm uma divisão de fatores de sobrevivência e fatores humanos. Essa divisão estuda por que algumas pessoas sobrevivem a acidentes e outras não. Eles estudam o desenho das aeronaves e procedimentos de emergência. Teve um acidente da British Midland, eles viram que assentos soltaram do chão do avião. Então, aquele componente que prendia o assento no chão tinha uma deficiência, né? Então estuda-se muito e cada vez se aprende mais. Essa é a diferença da indústria de aviação. Você aprende com os acidentes e se torna melhor. Então isso é uma coisa muito importante na área de investigação de acidentes. Ah, então vamos ver como se desenrola aí. É normal ter essa ação das pessoas tentando descobrir causas do acidente. Inclusive, uma pessoa do FAA disse para que eles não podem fazer investigação baseada em vídeo, né? Eles têm que ter coisas científicas e estudadas. Então eles falaram, pessoal, vamos esperar, porque começou a haver pressão para groundear, né, os 787 aqui nos Estados Unidos. Então ele falou, peraí, vamos esperar resolver isso, né? Então as informações estão chegando devagar e o mais difícil para quem estuda isso é ter paciência, né? Para esperar a hora certa de falar alguma coisa, né? Então vamos ter calma, esperar e uma coisa importante, se tiver algo relevante que as pessoas precisam saber, eles vão comunicar e as empresas vão tomar as medidas necessárias. Então isso está dentro do processo de investigação. Então, essa aí é a primeira de hoje, né? A primeira notícia. Agora vamos para uma outra, uma mais animadora aí, né? A Latam Brasil registra um forte crescimento de 17,5% de demanda no mês de maio, comparado ao mês anterior. Paralelamente, a empresa aumentou a oferta de assentos em 13% no mercado doméstico brasileiro. A taxa de ocupação cresceu 3,1 pontos para 82%. E a empresa ressaltou a importância da retomada dos voos em Porto Alegre e a inauguração da rota Guarulhos-Fernando de Noronha como pontos importantes dessa retomada. Um ponto forte da Latam é a conectividade, não só doméstica, mas internacional, né? Então, o passageiro corporativo gosta muito da Latam. Eu converso com vários passageiros corporativos e é aquela coisa, vamos lá, eles te colocam ali no lugar do mundo que você quiser, né? E uma coisa que ajudou muito a Latam foi esse acordo com a Delta, né? Eu vejo os passageiros vêm aqui, a qualidade das conexões, muito importante, né? Um amigo meu outro dia foi para Los Angeles, ele chega aqui tem 6, 7 voos para Los Angeles em um dia, você perdeu o primeiro, você tem o segundo. Isso é uma coisa que o passageiro executivo, o passageiro corporativo valoriza muito, ter a opção de um voo ir mais cedo, mais tarde. Então, é um ponto forte da Latam, né? E uma coisa também boa, a situação financeira sólida, que ela está agora, isso ajuda bastante. Só para vocês saberem, as cidades focos da Latam Brasil é Porto Alegre, Rio, Recife, Belo Horizonte. E uma coisa interessante, eu estava olhando a frota, né? Ela ainda está meio conservadora, ela ainda tem muitos aviões mais antigos, ah, em relação aos NIOs, não tem tantos NIOs que nem poderia ter, e ela ainda usa o 777-300, que é um avião, provavelmente que tem um leasing bem mais barato, né, do que os A350 que ela usou. Então, é uma empresa muito boa para o passageiro corporativo, principalmente por causa da conectividade que oferece não só no Brasil, como para o mundo todo. Boas conexões, qualidade das conexões, isso é muito importante. Então, notícia da Latam aí, muito boa, né? Agora vamos para a Azul, né? A Azul iniciou voos de Viracopos para Madrid 4 vezes por semana, usando seus próprios aviões e tripulação, e eu já vou explicar por quê. Ao mesmo tempo, a Azul anunciou que seus voos para Paris serão sazonais. Com isso, os voos para Paris não irão operar entre outubro de 2025 e até abril de 2026. A Azul também lançou voos de Recife para a Espanha, com um Boeing 767-300 operado pela empresa Euroatlantic de Portugal. E a empresa passou por uma situação constrangedora depois de 2 voos, tentativa de 2 voos inaugurais, tiveram que retornar a Recife com problemas técnicos. E na terceira tentativa, a Azul usou seu próprio avião e tripulação. E eu estava pesquisando, por que será Recife, né? E eu já vou falar para vocês.
Mas só para antes disso, olha, a Azul também listou, uma outra notícia da Azul, listou 17 aeronaves que serão devolvidas. Os modelos são o Embraer 195, a TR-72-600 e os Boeing 737-400 Cargo. O acordo também incluiu a devolução de 8 motores. E outra informação relevante sobre a Azul é o uso de outra empresa, né, a Highfly, outra empresa como a Euroatlantic, para operar seus voos de Belo Horizonte com o A330-200. O Sindicato Nacional dos Aeronautas está criticando esse uso de tripulações estrangeiras no Brasil. Eu estava olhando, a Azul também não tem muita opção, ela está com 3 A330-900 neo parados. O ANB, ANC e o ANV estão parados. Então, a única opção no momento é usar essas empresas de wet lease com seus aviões e tripulações. Então, essas são algumas notícias da Azul, né? Mas eu estava falando, né? Por que Recife, né? Você tem que lembrar uma coisa interessante, né? A Air Europa opera no Brasil e a Air Europa ela tem code share com a Azul, né? Então, e ela faz Recife-Madrid. Ela faz São Paulo-Madrid, Salvador-Madrid. E uma coisa interessante, a Azul no momento está alimentando as rotas da Air Europa. Por causa do code share, um passageiro pode pegar um voo em Porto Alegre e conectar com a Air Europa em São Paulo, né? Então, por que a Azul talvez usou Madrid? Porque eles têm a Air Europa lá para fornecer rotas, né? Oferecer uma malha para a Europa e até para outros lugares, né? Então, muito interessante. De repente, Madrid é um lugar que oferece uma malha de distribuição dentro da Europa melhor do que Paris, né? Então, de repente, pode ser esse o motivo, né? A Azul estava alimentando as rotas para a Europa fazer os voos internacionais. E foi o que ela fez quando ela começou no Brasil. Ela voava e o trecho maior que dava mais dinheiro era feito com outras empresas. Daí ela falou, poxa, nós temos que fazer os voos internacionais, né, que são muito rentáveis, né? Então, só essa curiosidade, né, quando eu pensei, por que eles estão tão interessados em Madrid agora, né? Então, é essa opção, né, a Europa oferecer pelo Code Share a conexão para vários lugares na Europa e até fora da Europa, né? Uma outra interessante, né, é que a Gol quer fazer do Galeão seu principal hub e centro de operações do Brasil. A decisão acompanha o aumento no tráfego internacional direto para o Rio, que cresceu de 30% a 40%. Várias empresas estrangeiras já começaram a voar para o Rio depois da pandemia. E a Gol também planeja a criação de um novo hub no norte. Não especificou aonde eles pretendem fazer isso, né? E eu gosto de uma frase que fala assim: não existe um grande aeroporto sem uma grande empresa aérea e não existe uma grande empresa aérea sem um grande aeroporto. A Delta mesmo reconhece a qualidade do aeroporto de Atlanta, que é fundamental para ela, né? E eu fiquei conhecendo os administradores do Galeão, muito educados, muito inteligentes, e eu acredito que eles estão por trás dessa tentativa de trazer mais business para o aeroporto de Galeão, e é uma boa opção, né? É um ótimo aeroporto ali, está parado, tem espaço ocioso, né? E muitos lugares do mundo ganham dinheiro conectando pessoas, né? Você vê a Copa ganha conectando, a Emirates ganha dinheiro conectando, né? Então você precisa ter um aeroporto. A Varig fez isso por vários anos. É só você criar uma malha boa e usar o aeroporto do Galeão, uma boa opção. Eu falei até semana passada, né, o São José dos Campos para o Galeão, você conecta as pessoas para mais de 20 destinos, né? Então, um bom passo aí da Gol, que está vindo com tudo aí na retomada aí. Agora, uma da Embraer, né? A Eve Air Mobility, a divisão de eVTOLs, aeronaves elétricas da Embraer, anunciou a venda de 50 aeronaves para a Revo, eu não sei, é operadora de mobilidade urbana sediada em São Paulo. O acordo inclui soluções para entrega em operação, entrada em operação e suporte pós-venda. A Revo é controlada pela Omni Helicopters Internacional, baseada em Lisboa. E outra coisa da Embraer também, que ela anunciou a previsão de demanda para jatos de até 150 assentos para os próximos 20 anos. Eles esperam encomendas de até 10.500 pedidos de novos jatos e turbohélices até 2044. Os mercados que devem crescer, eles contam como a China 5,7%, América Latina 4,7%, África 4,4%, Oriente Médio 4,4%,
Asia Pacific 4,1%, Europa 3,1% e América do Norte 2,4%. Embora a América do Norte é só 2,4%, mas é 2,4% de uma quantidade bem grande, né? Então, essa é a previsão da Embraer, né? E tem todo esse novo mercado dos eVTOLs, né? Esses aviões elétricos está crescendo muito, é uma concorrência muito difícil, tem mais, acho que de 15 empresas muito fortes, inclusive Airbus e Boeing entrando nessa área, né? E ainda bem a Embraer com essa divisão conseguiu esse bom contrato aí no Brasil, né? Imagina como isso vai mudar, né? Você vê, por exemplo, o aeroporto Catarina, você pode ter opção de sair avião de vários, esses eVTOLs de vários lugares de São Paulo e levar a pessoa para o Catarina e não ter que usar tanto o aeroporto de Congonhas, né? Então, vai saber, né? Viracopos, tudo vai ficar mais simples quando começar essa a operação desses eVTOLs, né? Mas só que por outro lado também, né, tem um lado negativo aí de uma coisa que aconteceu com a Embraer, que ela perdeu a venda de 84 aviões, né, perdeu para a Airbus. A lote da Polônia anunciou a compra de 84 Airbus A220, 40 confirmados e 44 opções. São 20 A220-100 e 20 A220-300. Essa decisão termina uma grande disputa entre Airbus e Embraer para renovar a frota de Embraer da LOT. Atualmente, a LOT tem uma frota de Embraer. E outras vendas que foram anunciadas no Paris Air Show foram 50 Airbus A350 para Riyadh Air, 27 Airbus A321neo para a All Nippon e 70 aeronaves para a empresa de leasing da Arábia Saudita AVI Lease. São 22 A350 cargo e 55 A300 da família de A320, né? Mas uma coisa interessante nesse caso é que alguns comentaristas apontam a situação geopolítica que pode ter afetado essa decisão da LOT. E porque pessoas importantes no meio político da Polônia, França e Canadá estavam juntas na feira em Paris. Então eles acham que alguma coisa na política internacional afetou essa venda. Por exemplo, uma visita do governo brasileiro à Rússia, esse tipo de coisa. A Polônia não se dá bem com a Rússia. Então essas coisas são muito importantes, tem que tomar muito cuidado, essa geopolítica, com quem você se relaciona, e isso pode afetar o business de uma empresa, e é isso que alguns comentaristas eles acham que a Embraer perdeu esse negócio por causa de interferência geopolítica, né? Então, algo para se pensar aí para o futuro, né? Agora, uma interessante, né? O processo de relicitação do aeroporto de Viracopos foi encerrado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Isso significa que o aeroporto não será relicitado no momento. Com o encerramento do processo, a concessionária atual, que é Aeroportos Brasil Viracopos, terá a chance de defender sua permanência na administração caso não haja um acordo para a retomada do governo. Então, caso não haja um acordo, o governo retoma a administração do aeroporto. Mas o que tem por trás disso? Existe uma disputa sobre o valor de uma indenização devida a Aeroportos Brasil Viracopos por investimentos que ela realizou, né? A concessionária busca 4 bilhões de reais de indenização, mas a ANAC calculou que seriam só apenas 2,5 bilhões. O problema todo é que quando foi feita a licitação, o governo garantiu que ia desapropriar várias áreas, e isso ia ajudar a Aeroportos Brasil Viracopos a desenvolver o negócio dela. Mas isso não foi feito. Há 13 anos atrás, falaram que iam fazer, e são 13 anos e não fizeram. Tem muitas coisas em disputas, muitos problemas legais ainda em andamento, e por isso a concessionária está buscando essa indenização de 4,5 bilhões de reais. Então vamos ver aí nos próximos meses o que acontece com essa decisão no TCU. Então, oportunidade da Aeroportos Brasil Viracopos continuar nessas discussões dessa indenização. Agora, uma interessante dos Estados Unidos, né? O novo indicado para ser o administrador do FAA, o Federal Aviation Administration, é Brian Bedford, ex-CEO da Republic Airways, com passagens pela Mesaba Airlines, Chautauqua Airlines. Ele foi duramente sabatinado pelo Congresso americano e criticado por ter tentado alterar o número de horas para a contratação de pilotos de 1.500 horas para 750 horas. Depois
O acidente da Colgan Air, o governo americano exigiu 1.500 horas de pilotos para operar nas empresas aéreas regionais, e ele, na época, estava envolvido com empresas regionais e estava difícil conseguir piloto, então eles tentaram reduzir de 1.500 horas para 750 horas. Os senadores lá perguntaram para ele se ele ia continuar a fazer isso e ele não respondeu. Então, esse é um dos pontos de atrito aqui. Mas é uma coisa interessante, né, dessas 1.500 horas. Existe toda uma indústria que precisa dos pilotos que não têm 1.500 horas. Aqueles estão entre 300, 400, 500. Muita gente precisa desses pilotos. Então, se você reduz a hora, você ajuda as regionais e você tira pilotos de outra indústria. Tem muitos voos à noite com avião pequeno que é feito por esses pilotos que têm 400, 500 horas que estão tentando conseguir horas de voo, né? Então é muito interessante. Mas uma coisa interessante também desse caso do novo administrador é que um dia antes do acidente da Air India, ele declarou que ia cobrar da Boeing questões de segurança dos aviões. Ele foi duro aí com a Boeing já no primeiro dia, né? E logo no dia seguinte acontece esse acidente. Então, se foi um caso interessante aí, vamos ver como é que fica essa situação aí, como ele vai se comportar. E ele mesmo falou: cuidado para não fazer avaliações com vídeos que vocês assistem, né? Mas vamos esperar pelo menos algumas informações mais concretas, né? E só para terminar, uma interessante da Ryanair, que adora estar no noticiário, né? Mas essa é muito interessante. A Ryanair anunciou que vai introduzir uma multa de US$ 675 para passageiros que tiverem que ser removidos do avião por indisciplina. Ele não explicou como será aplicada essa multa, porque tem que respeitar as normas de cada país, então tem que ver como isso vai ser feito. Mas ele salientou que existem leis para pessoas beberem e depois dirigirem, né? Se você beber, você não deve dirigir. Mas não existem proibições para as pessoas beberem no aeroporto, encher a cara e depois voarem num avião a 33 mil pés. Então ele defende que controla-se a venda de bebida alcoólica por pessoa nos aeroportos. Só para ter uma ideia, a empresa está processando um passageiro em US$ 17.000 por atrasar um voo, porque a Ryanair ela quer ser uma empresa pontual e esses passageiros atrasam o voo, né? Então ele falou uma coisa interessante, que as pessoas tomam certos remédios, tomam certas coisas e depois eles tomam álcool e essa mistura causa muitos problemas. Tiveram casos de passageiros que causaram problemas por causa dessa mistura de medicamento com álcool, né? E essa é uma questão difícil, porque os aeroportos vendem bebida alcoólica, você anda aqui no aeroporto na minha cidade, eu tenho um monte de lugar vendendo bebida alcoólica, né? E eu vi um caso interessante, acho que eu já até contei, mas uma vez atrasaram um voo aqui da Delta, um passageiro num voo para o Brasil, né? E ele estava bêbado e tiveram que tirar ele no avião, só que tem que tirar a mala, né? Levou quase 2 horas para achar a mala dele dentro do avião, tirar, atrasou 2 horas o voo, imagina o pessoal perdendo conexão no Brasil. E daí tiraram ele do avião, mandaram pro hotel e tal. No dia seguinte ele volta, puseram ele para vir no voo seguinte. Eu tô andando pelo aeroporto, onde eu acho ele? No bar bebendo. O mesmo passageiro que causou o problema de 2 horas no voo, no dia seguinte no bar bebendo. Eu tirei ele do bar, expliquei para a mulher, falei, olha, ele causou esse problema aqui. Fiz ele sentar na sala de embarque, falei, você não se mexe aqui, senão não vão deixar você embarcar. Ele ficou quietinho lá e embarcou, né? Então, essa da Ryanair aí, eles querem ser mais rígido com esses passageiros, principalmente porque eles causam atrasos no voo. Voltar um avião, ter que tirar passageiro, imagina o custo e dificuldade que os passageiros vão perder conexão, tudo, né? Então, é muito interessante aí. Eu quero saber a sua opinião sobre essas notícias todas aqui, isso aqui principalmente, né? Essa coisa dos passageiros beberem no aeroporto, né? Mas tá bom, então, essas foram essas notícias de hoje aqui, né? Por favor, ponha seus comentários, sua opinião é muito importante, muita gente colabora com informações adicionais. Assine o canal e recomende para os amigos. São mais de 600 episódios. Esse é o episódio número 600 sobre aeroportos, investigação de acidentes, notícias, entrevistas, voo no cockpit e vídeos históricos, inclusive, né? Então, deixe seus comentários, muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui.